Se você acha que inteligência protege de estupidez financeira, tenho más notícias. Em 1998, 2 prêmios Nobel de Economia perderam 4,6 bilhões de dólares em menos tempo do que você leva para pagar o carnê da casa própria. E quase levaram o capitalismo global junto. Esses homens inventaram a matemática que precifica derivativos, escreveram os livros que você estuda na faculdade e caíram na armadilha mais antiga do mercado. Meu nome é Barnaby J. Morgan. Nasci em 1895. Vi o crash de 29. Vi 2008. E essa história é sobre a doença que mata 90% dos traders amadores. A diferença? Esses filantropos involuntários tinham PhDs. 23 de setembro de 1998. Quarta-feira. William McDonnell, presidente do Federal Reserve de Nova York, não dormiu. Pela primeira vez em 20 anos, sente o gosto metálico do medo verdadeiro. Um único hedge fund estava prestes a explodir. E levaria Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Bear Stearns, Deutsche Bank, UBS. Todos os gigantes cairiam como dominós de carne e osso. O nome do paciente terminal: Long Term Capital Management, LTCM. E aqui está o detalhe delicioso. Não era comandado por apostadores de Las Vegas vestindo Armani. Era comandado por filósofos. Myron Scholes, co-inventor da fórmula Black-Scholes. Nobel, 1997. Robert Merton, gigante da economia financeira. Nobel, 1997. David Mullins, ex-vice-presidente do Federal Reserve. John Meriwether, lendário trader da Salomon Brothers. Mais 25 PhDs em matemática, física, ciência da computação. Os Avengers dos mercados financeiros. Os melhores cérebros que o dinheiro podia comprar. Sangrando até a morte. A história oficial, livros didáticos pasteurizados, diz: o LTCM foi vítima de evento imprevisível. A Rússia deu default em agosto de 1998, causando pânico global. Movimentos de preço anormais que os modelos não previam. Um cisne negro. Evento de 10 sigma. Tempestade perfeita. Que lindo, que poético, que mentiroso. Tradução. Apostamos tudo em vermelho, deu preto, agora culpamos a roleta. A verdade, meu caro cognitivamente vulnerável, é mais suja e instrutiva. O LTCM não foi destruído por evento imprevisível. Foi destruído por arrogância epistêmica, a crença que modelos matemáticos capturam realidade. Mas mercados não são física. São psicologia vestida de matemática. E psicologia tem essa característica irritante. Ela não se comporta. Nassim Taleb, um dos únicos em Wall Street com neurônios funcionais, escreveu algo para tatuar na testa de todo PhD. A fragilidade está em ignorar que não se pode prever eventos extremos. E então, construir um sistema que depende de que esses eventos não aconteçam. O LTCM fez exatamente isso. Catedral gótica de derivativos, alavancagem e arbitragem, em cima de areia movediça. Quando o chão tremeu, descobriram: Deus não joga dados, ele joga roleta russa. O segredo sujo. Como funcionava a máquina de moer dinheiro? Arbitragem de convergência. Palavras bonitas para conceitos simples. Achar 2 ativos idênticos com preços diferentes. Comprar o barato, vender o caro. Esperar convergir. Embolsar a diferença. Exemplo: 2 títulos do Tesouro Americano.
Ambos pagam 5% ao ano. Vencem em 10 anos, clones. Mas um está a $100, outro a 99,50. LTCM compra o de 99,50, vende a descoberto o de 100. Preços convergem para 99,75. Lucro de 25 centavos. Parece pouco? É. Mas aqui entra o brinquedo novo brilhante dos anos 90, a alavancagem. Para cada dólar próprio, LTCM controlava 25 a 30 dólares em posições. Com derivativos, alavancagem real de 100 para 1. Aquele lucro de 0,25%, multiplicado por 25, vira 6,25%. Faça isso 300 vezes em mercados globais. De repente faz 40%, 50% ao ano. Charles Kindleberger, historiador de crises que deveria ser obrigatório, mas não é porque verdade assusta, descreveu o primeiro estágio de toda a bolha: displacement. O momento em que nova tecnologia, novo mercado, nova ideia captura a imaginação coletiva. Anos 20, rádio e eletricidade. Anos 90, engenharia financeira. A ideia sedutora: finalmente domamos o mercado com ciência. Podemos medir, modelar, controlar o risco. Wall Street se apaixonou. E quando Wall Street se apaixona, para de pensar. Em 1994, LTCM lançou com 1,25 bilhão. Investimento mínimo, 10 milhões. Só aristocracia financeira. Resultados obscenos, 1994. Mais 28% depois das taxas. 1995. Valorização de 59%. 1996. Valorização de 57%. Wall Street em êxtase. Santo Graal, retornos de hedge fund com risco científico gerenciado por gênios. Modelos do LTCM assumiam preços seguindo distribuição normal, curva do sino. Nessa curva, eventos extremos são raríssimos. Movimento de 5 desvios padrão, uma vez a cada 13.932 anos. Evento de 10 desvios, nunca. Problema: mercados têm caudas gordas. Eventos extremos acontecem muito mais que a matemática prevê. Taleb chama isso de mediocristã versus extremistan. Mediocristã, a altura humana. Nunca haverá humano de 10 metros. Extremistan, riqueza, impacto, movimentos de mercado. Bill Gates entra numa sala com 100 pessoas e sozinho representa 99,9% da riqueza. Mercados são extremistan, disfarçados de mediocristã. LTCM apostou a existência que eram mediocristã. Spoiler, não eram. LTCM não quebrou por teoria. Quebrou porque um país do tamanho de continente disse "fuck you" ao sistema financeiro global. Bem-vindo à Rússia, 1998. Contexto: Rússia pós-soviética era experimento de capitalismo de choque. Palavra choque não é metáfora. 1991. União Soviética colapsa. Rússia tenta virar capitalista overnight. Resultado: economia encolhe 40% em 5 anos. Expectativa de vida cai. Oligarcas roubam ativos estatais. Moeda vira papel higiênico decorativo. Governo russo quebrado. Desesperado. Faz o que governos quebrados fazem. Emite dívida. GKOs, títulos russos de curto prazo, pagavam juros obscenos, 50% ao ano, 80%, às vezes mais de 100%. Por quê? Risco enorme, todo mundo sabia. Mas investidores, incluindo ele, TCM,
tinham crença reconfortante. Rússia é grande demais para quebrar. É potência nuclear. FM e vai salvar. Ocidente não deixa a Rússia colapsar. Annie Duke, ex-jogadora profissional de pôquer que entende mais de risco que 90% dos gestores, escreveu: certeza é sentimento, não propriedade do mundo. Sentir certeza sobre algo não o torna verdadeiro. Wall Street. Sentia certeza sobre Rússia. Rússia discordou. 1997. Crise asiática. Tailândia, Indonésia, Coreia. Dominós caindo. Investidores nervosos com emergentes. Dinheiro começa a sair da Rússia. Rublo sob pressão. Governo tenta defender moeda, gasta reservas, batalha perdida. Golpe de misericórdia, petróleo, principal exportação russa, despenca. De $22 por barril em janeiro de 97 para menos de 11 em dezembro de 98. Rússia sendo estrangulada. Receita caindo, dívida subindo, capital fugindo. 17 de agosto de 1998. Governo russo faz o impensável. Declara moratória da dívida interna. Calote nos G-Caos. Desvaloriza o rublo. Perde 70% do valor em semanas. Congela pagamentos de dívida externa privada. Choque sísmico no sistema financeiro global. Por quê? Rússia não era a Argentina. Era potência nuclear, membro do G8, player geopolítico. Se Rússia dá calote, quem mais pode? Pânico instantâneo. Investidores mundiais correram para a qualidade, vendendo tudo arriscado, comprando tesouros americanos. Movimento chamado Flight to Quality. Fuga para a qualidade. Foi isso que destruiu LTCM. Daniel Kahneman, psicólogo que ganhou o Nobel por explicar que humanos não são racionais, documentou o viés da aversão a perdas. Perdas doem 2 vezes mais, que ganhos equivalentes satisfazem. Em pânico, essa dor se multiplica. Racionalidade sai pela janela. O que resta é o instinto primata. Corra. E quando todo mundo corre, não há porta grande o suficiente. Lembra das apostas seguras de arbitragem do LTCM? Dependiam de preços convergindo. Mas agora, com pânico global, preços divergiam. Títulos arriscados que LTCM comprou despencavam. Títulos seguros que LTCM vendeu a descoberto disparavam. E com alavancagem de 25 para 1 ou mais, perdas se multiplicaram brutalmente. Bem-vindo à roleta russa no escuro, o que Frank Knight chamou de incerteza knightiana. Risco que não se pode medir nem modelar. Operar cego em sala cheia de facas. Agosto de 1998. LTCM perde 1,8 bilhão. 44% do capital. Setembro. Perdas continuam. Fundo sendo esmagado. E o pior, não podiam sair das posições. Posições eram enormes. Se tentassem vender, só piorariam os preços. Armadilha mortal. Meados de setembro. LTCM perdeu 90% do capital. De 4,7 bilhões para 400 milhões. Mas patrimônio líquido era só começo do problema. O terror real estava nos derivativos, valor nocional de mais de 1 trilhão. PIB dos Smurfit em 1998, 9 trilhões. LTCM tinha contratos com todos os grandes bancos: Goldman, Merrill, JP Morgan, Morgan Stanley, Lehman, Bear Stearns, Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank. Se LTCM quebrasse desordenadamente, todos teriam exposições massivas.
E ninguém sabia quanto cada banco estava exposto, porque LTCM era secreto sobre posições. Bancos começaram a se olhar com desconfiança. Se LTCM quebrar, qual banco cai junto? Se empresto para o banco X hoje, ele existe amanhã. Esse tipo de desconfiança é mortal no sistema financeiro. Bancos param de emprestar entre si. Mercado de crédito congela. Empresas não rolam dívidas. Economia real para. Setembro de 1998. Sistema à beira do abismo. Foi então que William McDonough agiu. 23 de setembro de 1998. Convoca C e os dos 16 maiores bancos para a reunião emergencial. Mensagem clara. Se LTCM entrar em falência desordenada, todos podem cair. O sistema inteiro pode cair. Vocês precisam resolver isso. Não foi pedido, foi ordem velada. Horas depois, os bancos negociaram freneticamente. Acordo. O consórcio de resgate, 14 instituições financeiras, 3,6 bilhões de capital novo, em troca de 90% do fundo. Sócios originais ficaram com 10%. O objetivo não era salvar LTCM, era liquidar posições ordenadamente, ao longo de meses, para não causar colapso do mercado. Myron Scholes e Robert Merton, os nobelistas, viram patrimônio evaporar. John Meriwether, o lendário trader, humilhado publicamente. Mas o resgate funcionou. Ao longo de 1999 a 2000, posições do LTCM foram desfeitas. Bancos recuperaram a maior parte do dinheiro. Catástrofe evitada. Por pouco. E agora você, meu caro primata emocional, deve estar pensando: legal, Barnaby, história interessante, mas isso foi 1998. O que isso tem a ver comigo em 2026? Tudo. Mark Douglas, trader e psicólogo, que escreveu Trading in the Zone, disse: o mercado pode ficar irracional mais tempo do que você pode ficar solvente. LTCM tinha os traders mais sofisticados do planeta e foram destruídos porque assumiram que racionalidade teria limite temporal. Não tem. E aqui está a parte que deveria te assustar. Ninguém aprendeu. 10 anos depois, 2008. Mesma história. Instituições sofisticadas, fazendo apostas alavancadas, modelos matemáticos subestimando riscos, arrogância intelectual, exposições interligadas causando risco sistêmico, resgate governamental salvando o sistema. Lehman Brothers, Bear Stearns, AIG, todos caíram pela mesma razão básica: alavancagem excessiva e subestimação de risco. E hoje, 2026, temos fundos quantitativos com algoritmos ainda mais complexos, alavancagem ainda maior em alguns cantos, derivativos ainda mais exóticos. A tecnologia mudou. A natureza humana? Não. Neil Ferguson, historiador econômico, escreveu: a história não se repete, mas rima. 1998 rima com 2008. 2008 rima com a próxima crise. A próxima crise rimará com a seguinte. Por quê? Porque na base está a natureza humana. Ganância em alta, pânico em baixa. E a crença eterna, que desta vez é diferente. Não é. E você sabe o que é mais patético? O LTCM sabia dos riscos. Scholes e Merton tinham escrito papers sobre risco de cauda. Eles eram especialistas. Mas conhecimento não é imunidade. Ego
é mais forte que lógica. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, entenda que inteligência não te protege de burrice financeira. Os homens mais inteligentes de Wall Street, literalmente prêmios Nobel, quebraram porque ignoraram regras básicas. Regra 1. Alavancagem é arma de destruição massiva. Warren Buffett chamou derivativos de armas financeiras de destruição em massa. Ele estava certo. Pequenas mudanças de preço com alavancagem alta, devastadoras. Se você opera com margem, opções, futuros, saiba que está brincando com fogo. E fogo não se importa com seu QI. Regra 2. Modelos não capturam realidade. Planilhas, algoritmos, IA são ferramentas, mas mercados são movidos por humanos, e humanos em pânico fazem coisas irracionais. Seu modelo pode dizer, isso nunca vai acontecer. E então, acontece. E você quebra. B.J. Fogg, psicólogo comportamental de Stanford, ensina que mudança de comportamento precisa de 3 elementos: motivação, habilidade e trigger. LTCM tinha habilidade, PHDS tinha motivação, bilhões. Mas o trigger, a crise russa, foi o que eles não controlavam. Você também não controla os triggers do mercado. Regra 3. Impossível. Acontece toda semana. LTCM calculou que o que aconteceu em agosto/98 era evento de 10 sigma. Deveria acontecer uma vez a cada bilhões de anos. Aconteceu. 2008 foi outro evento impossível. 2020 também. A próxima crise também será impossível. Até que aconteça. Mercados têm caudas gordas. Aceite isso ou morra tentando negar. Regra 4. Liquidez desaparece quando você mais precisa. LTCM descobriu isso da pior forma. Posições tão grandes que eles mesmos movimentavam mercados. Impossível sair sem destruir preços. Você também pode ficar preso, mesmo em ativos líquidos. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A próxima crise já está sendo construída. Agora, enquanto você assiste esse vídeo. Não sei onde, não sei quando. Ninguém sabe. Mas vai acontecer, porque ganância não tem memória. E dor tem meia-vida curta. Em 1998, quase quebrou o sistema. Em 2008, quebrou. Na próxima, veremos. A questão não é se haverá outra crise, é quando. E quando vier, você estará preparado? Ou vai ser mais um filantropo involuntário doando dinheiro para o mercado? Esse vídeo não foi feito para te deixar confortável. Foi feito para te deixar atento. Se você tem estômago para verdades inconvenientes, se você quer entender como o jogo realmente funciona, não o conto de fadas que vendem em curso de day trade, então você sabe o que fazer. Richard Dennis, o cara que transformou $400 em 200 milhões e criou os Turtle Traders, disse: eu sempre digo que você poderia publicar minhas regras de trading no jornal e ninguém as seguiria. A chave é consistência e disciplina. O LTCM tinha as regras, tinha o conhecimento, mas não teve a disciplina de respeitar o risco. Você tem? A diferença entre um trader inteligente e um trader rico é que o trader rico sabe que não sabe.